Vamos lá? Um pouquinho de lançamento oblíquo para você? Galera, é o seguinte. Quando a gente tem um objeto lançado obliquamente, nós temos um movimento chamado de simultâneo, assim como é no lançamento horizontal. A diferença é que a gente tem um movimento ascendente e descendente. As coisas melhoram um pouco mais. Então vamos devagar. A primeira coisa que eu vou fazer, a gente vai estudar o movimento apenas na horizontal. Então, o primeiro passo é nós dividirmos o movimento, já que ele é simultâneo, em dois eixos. O eixo horizontal e o vertical. Então agora é o momento em que estudamos o movimento apenas no eixo que? Horizontal. Apenas para o eixo horizontal. Aí daqui você já tira a primeira característica. Na horizontal, assim como lá no lançamento horizontal, a velocidade é constante. E você precisa entender por quê. A velocidade é constante porque não tem um agente físico força. Então, para a horizontal, é necessário que você perceba que eu não tenho o agente físico força resultante. Eu vou chamar assim, ó, força resultante no eixo X, porque força resultante existe nesse movimento, que é a força peso. Mas no eixo X não há ninguém que, depois do objeto lançado horizontalmente, aplique uma força no eixo horizontal. Ó. Como na horizontal não há força, eu não tenho presença de aceleração. Como eu não tenho força resultante na horizontal, ela é zero. Isso implica que a aceleração na horizontal, ou seja, vou chamar de aceleração no eixo X, ela é nula. Sem a aceleração, eu não tenho como a velocidade variar. Sem a velocidade variar, você está no meio de um movimento o quê? Uniforme. Então, vou até escrever isso desse jeito. Essa situação, eu quero que você interprete assim. Para o eixo horizontal, ó, para o eixo horizontal, como não há presença de agente físico força restante na horizontal, que tem que deixar isso bem claro, não há força, não há aceleração na horizontal. Sem aceleração não há variação de velocidade. Então você está no meio de um movimento o quê? Uniforme. Então, se na horizontal o movimento é uniforme, o módulo dessa velocidade, não só o módulo, a direção e o sentido também, se mantém constantes. Bora olhar para ela aqui. A projeção da velocidade de lançamento oblíquo, que eu chamei aqui de V0. Só no eixo X, a projeção dela vem até aqui, ó. Então, essa projeção, que é o que eu vou ficar chamando de Vx, ó, velocidade na horizontal, que é o que eu vou ficar chamando de Vx, esse vetor eu tenho como calcular o módulo dele. E esse vetor, para calcular o módulo dele, há um ângulo entre ele e o V0, A. Então, quando há o ângulo, a gente usa seno ou cosseno? Cosseno. Lembra disso? Lá em decomposição vetorial, ou seja, o Vx, o módulo de Vx, o módulo desse vetor pode ser obtido a partir de quem? De V0 cosseno θ. Pronto. Primeira coisa importante que eu já falei hoje. Na verdade, duas. É muito importante que você perceba que na horizontal, devido à ausência de força, também não temos aceleração e, portanto, o movimento é uniforme. É muito importante que você perceba que o vetor de lançamento V0 pode ser dividido em duas componentes. A componente vertical, que eu ainda vou citar no estudo do lançamento vertical, no estudo do lançamento, só quando a gente for ver a vertical. E é importante que você perceba que o Vx eu posso calcular o módulo dele através da componente V0 cosseno. Pronto. Terceiro passo é perceber que esse Vx ele se mantém constante ao longo de toda a trajetória. Perceba, ó, que o Vx ele é constante e, portanto, o valor de Vx ele mantém-se no objeto sempre com o mesmo módulo. Então, aqui você continua tendo o vetor Vx com o mesmo módulo. Aqui você continua tendo o vetor Vx com o mesmo módulo. Direção e sentido também. Aqui você continua mantendo o vetor Vx com o mesmo módulo. Aqui você continua mantendo o vetor Vx com o mesmo módulo. Ou seja, Vx é obrigatoriamente um vetor o quê? Constante. Então, vamos deixar isso aqui bem claro. Ó. Isso implica que toda vida que você fizer uma questão, o valor de Vx ele é obrigatoriamente constante. Show de bola? Bem, já que você nota que essa velocidade Vx ela é constante, o que eu posso afirmar? Que sendo ela constante, eu posso usar a equação do movimento uniforme, que é a da velocidade média. Então, obrigatoriamente, toda vida que você estiver se referindo a horizontal dentro do lançamento oblíquo, já que sabemos que você descreve um movimento uniforme nessa situação, eu posso usar a seguinte expressão. Velocidade na horizontal, que é constante,
é igual ao alcance, chamado de ΔS, às vezes, pelo intervalo de tempo ΔT. Eduardo, e que alcance é esse? Galera, ó, por que o movimento é chamado de simultâneo? Porque o tempo que ele gasta para subir e para descer é o mesmo tempo que o objeto gasta para se deslocar ao longo da horizontal. O que você tem que imaginar? O objeto ganhando altura e perdendo altura, e uma projeção, uma espécie de sombra que persegue o objeto ao longo da horizontal. À medida que o objeto ganha altura e perde altura, é o mesmo tempo que essa sombra vai se deslocando aqui na horizontal, em uma trajetória retilínea para a sombra. Então, já que o movimento é simultâneo, eu posso dizer que o tempo que o objeto gastou para ganhar altura e perder altura foi o mesmo tempo que o objeto obrigatoriamente descreveu uma trajetória retilínea na horizontal. E a gente chama essa trajetória retilínea de ΔS, que aqui, se eu quiser, eu posso chamá-lo de alcance. Você vai ver em muitas questões eles citarem para você esse espaço percorrido na horizontal chamado de alcance, ok? Então essa expressão ela pode ser escrita da seguinte maneira: Vx é igual ao alcance pelo intervalo de tempo na horizontal, que eu vou chamá-lo de Tx. E essa expressão ela também pode ser apresentada a você desse jeito: o alcance horizontal é a velocidade de lançamento horizontal Vx vezes o tempo de deslocamento Tx. Show de bola?